Olá pessoal, meu nome é Fabrício Bittencourt da Cruz, eu sou juiz federal no estado do Paraná e estou aqui no curso Espaço Jurídico para travar uma conversa com todos a respeito de concurso público. Na verdade, o objetivo dessa conversa é um diálogo, um testemunho de 15 anos que eu dediquei da minha vida aos concursos públicos. Eu tenho 33 hoje, dos 33, 15 direcionados a concursos públicos, então todos podem perceber que grande parte, ou se não a totalidade da minha vida profissional, da vida adulta, esteve relacionada ao ramo dos concursos públicos. E é por isso que eu estou aqui, principalmente em razão de uma experiência muito grande, com diversas aprovações, mas também muitas reprovações. Eu vou usar o quadro para colocar em palitinhos o número das minhas aprovações. Vejamos. Nessa jornada de 15 anos, eu fui aprovado para técnico da Justiça Federal, técnico da Justiça do Trabalho, técnico do Ministério Público da União, analista da Justiça Federal, delegado de Polícia Federal, promotor de justiça no estado do Paraná, juiz federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, por último, professor de Direito Constitucional na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Somando, nós temos, em número de aprovações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aprovações em concurso público. Mas eu disse no começo que foi uma jornada com muitas reprovações. E da mesma forma como eu fiz com relação às aprovações, vamos colocar os palitinhos das reprovações. Eu reprovei para oficial de justiça do Juizado Especial Criminal. Eu reprovei 1, 2, 3 vezes no concurso que nós chamávamos à época de técnico do Tesouro Nacional. Hoje, auditor fiscal da Receita Federal. Eu reprovei 1, 2 vezes no concurso de juiz federal na 4ª Região. Também reprovei 1 vez como promotor de justiça para o Ministério Público do Estado do Paraná. Reprovei 1, 2, 3, 4, 5 vezes no concurso do Ministério Público Federal. Reprovei 1 vez para professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Reprovei 1 outra vez para oficial de justiça. E, se não me falha a memória, eu creio que foram essas as reprovações. Somando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu começo a minha apresentação chamando a atenção para esse ponto, principalmente ao fato de que, quando nós lemos o currículo de uma pessoa que já passou em concursos, quando nós conhecemos alguém que já passou em vários ou está quase passando, nós nunca sabemos ou nunca tomamos conhecimento do fato de que o número de reprovações é sempre maior. É claro que nós temos raríssimas exceções, pessoas com inteligências realmente acima da média que talvez possam passar no primeiro ou no segundo concurso. Mas se nós estivermos relacionando num padrão comum, um padrão do homo médius, como se fala em direito, nós realmente estaremos conversando, trabalhando e sabendo de notícias de pessoas que, na verdade, mais reprovaram do que passaram. Eu costumo dizer que o sucesso num concurseiro, o sucesso no ramo dos concursos públicos, depende de uma soma de muitas reprovações. E esse é o primeiro ponto. Eu gostaria de conversar com você, apresentando esse meu currículo de aprovações, mas na perspectiva de várias reprovações que me acompanharam. E para falar um pouco de bastidores, meus amigos, será que é só você que sente a angústia de uma reprovação? Aquela vontade de chorar, aquela necessidade de subir pelas paredes, gritar e reclamar, aquela vontade de desistir dos concursos? Isso acontece com você, acontece comigo e acontece com todas as pessoas. Nesses 15 anos dedicados aos concursos públicos, chega um momento, no dia 11 de abril de 2004, em que eu morava numa cidadezinha chamada Pinhão, no interior do Paraná, uma cidade com 28 mil habitantes.
Lá eu desempenhava o cargo de promotor de justiça e ainda alimentava o sonho da magistratura federal. Nessa época, nesse dia, 11 de abril de 2004, eu decidi pensar e criar alternativas que pudessem ir além dos estudos. O que eu poderia fazer, numa vida que já era corrida, em termos profissionais e pessoais, que pudesse ir além dos estudos, que pudesse transcender o tão só estudar dedicado. E várias estratégias foram surgindo, não só no meu intelecto, mas também na minha experiência pessoal. Afinal de contas, eu ainda era concurseiro. E como eu tinha em mente o concurso da Justiça Federal, eu queria me tornar magistrado federal na 4ª região, próximo das minhas raízes, eu tinha que encontrar alguma alternativa que me propiciasse um ambiente seguro à aprovação, porque eu já sabia de antemão que o tão só estudo talvez fosse insuficiente. E por que no meu caso o tão só estudo talvez fosse insuficiente? Porque eu tinha poucas horas passíveis de estudo. Eu trabalhava no Ministério Público do Estado do Paraná, eu morava em uma outra cidade, eu sentia necessidade de estar com os meus parentes e visitar o meu pessoal nos finais de semana. Eu tinha pouco tempo e esse pouco tempo teria que ser aproveitado ao máximo. E aí, a partir dessa experiência pessoal, dessa grande pergunta, o que eu posso fazer que me leve além dos estudos com uma vantagem competitiva interessante no ramo dos concursos públicos. De 2004 para cá, eu obtive a aprovação na Justiça Federal de 1º grau, como juiz federal substituto, e depois passei num sonhado concurso para professor de Direito Constitucional na universidade em que estudei. E após essas 2 últimas aprovações, eu fiz 2 promessas. A primeira delas é que eu não faria mais concursos, e a segunda, que eu passaria adiante a mensagem que aprendi na prática. Essa mensagem, depois das últimas aprovações, ela foi recheada com experiência de várias pessoas que comigo se relacionam, que comigo conversam a respeito dos concursos públicos. Tem um campo interessantíssimo de laboratório em várias pessoas que aceitaram dicas, várias pessoas que me contaram estratégias vencedoras e graças a essas dicas que deram certo, essas estratégias vencedoras e aos meus 15 anos de dedicação aos concursos públicos, hoje eu posso lhes apresentar o resultado. Esse resultado chama-se O Livro do Concurso Público, é um livro de minha autoria, do qual eu tenho imenso orgulho em apresentá-los e com o qual eu acredito que você possa realmente ter uma noção muito mais aprofundada a respeito do que você pode agregar ao seu estudar dedicado. Portanto, meus amigos, a conversa de hoje ela está relacionada a algumas posturas, algumas atividades, algumas adaptações de dia a dia que vão além dos estudos. Hoje nós não conversaremos sobre estudos, não conversaremos sobre matérias ou sobre dicas de livros, mas sim sobre atitudes, posturas e, acima de tudo, entusiasmo em prol da busca do seu objetivo. Se você quiser mais informações a respeito do livro do concurso público ou do que ele vem representando após a publicação, por favor acesse www.facebook.com/livro do concurso público. Essa é a página oficial da nossa obra. Esse livro ele está baseado naquela pergunta que me fiz em 2004. O que pode agregar aos estudos? Qual a vantagem competitiva que nós podemos ter no cenário dos concursos públicos? E a partir daí eu comecei a ler várias obras que não tinham tanto a ver com teoria jurídica, mas sim com administração do tempo, com auxílio à questão esportiva, questões espirituais e tudo mais. E o grande propulsor foi um livro chamado O Herói Revelado. Eu e muitas pessoas da minha geração fomos fãs de Ayrton Senna da Silva. E esse livro, O Herói Revelado, foi escrito por um jornalista que acompanhou durante 2 anos várias pessoas que tinham contato direto com Ayrton Senna. E esse livro tem aproximadamente 500 páginas e conta muito da vida do Ayrton. Uma das interessantíssimas passagens foi na época em que Ayrton Senna ainda corria de kart.